Sejam bem-vindos ao Convento dos Pinheiros. Vamos iniciar esta visita histórica. Acompanhem, por favor. Vamos entrar na igreja de Santa Maria dos Pinheiros. Acompanhem, por favor. As origens espirituais de Santa Maria dos Pinheiros remontam, pelo menos, ao século XIV. Em 1365 já existe culto documentado numa pequena capela, de certo situada onde é hoje a Capela Mor, e talvez integrando uma antiga atalaia de defesa da cidade. Anos antes, segundo a lenda, um pastor havia encontrado no local uma imagem de Nossa Senhora sob um espinheiro que ardia sem se consumir, o que lembra muito o arquétipo de sarça ardente que Moisés encontrou na montanha. O culto a Nossa Senhora não parou de aumentar, justificando obras na primitiva capela à volta de 1431. Curiosamente, o ano em que Joana d'Arc é queimada na fogueira em França e em Portugal morre Dom Nuno Álvares Pereira com fama de santo contestável. Todavia, o mosteiro só será fundado em 1457 com autorização papal, tendo sido entregue à sua observância à Ordem de São Jerónimo. O convento, ou seja, a comunidade religiosa, instalou-se a 2 de setembro de 1458 com 12 frades. Já então estava terminada a obra do mosteiro, ou seja, a estrutura física. Semanas antes, havia morrido o Papa Calixto III, a quem se deve a bula Pia Deo, de fundação do Espinheiro, e que foi o Papa que reconheceu a inocência de Joana d'Arc, que havia sido queimada como bruxa em 1431. Estamos no cruzeiro da igreja. A fama milagreira de Nossa Senhora dos Pinheiros atraiu ao seu culto, desde a sua fundação, não só a família real portuguesa, como as mais gratas figuras cortesãs dos reinados de Dom João II, Dom Manuel I e Dom João III. A maioria está sepultada por vontade testamentada precisamente no cruzeiro. Os Silveira, os Noronha, os Henrique, os Sande, os Távora, os Mendonça, os Rezende. Para além das pinturas que ornavam a Capela Mor e as capelas colaterais da igreja, muitas delas devidas ao célebre pintor Frei Carlos de Lisboa e dos azulejos historiados, que contam histórias, sigamos para a Capela do Senhor Morto. Aqui, na Capela do Senhor Morto, nas molduras visíveis, existiriam quadros relativos a Frei Carlos, estes saqueados durante as invasões francesas. Aos pés da cruz temos a representação de Jesus Cristo em madeira e em mármore embutido, a simbologia representativa da morte de Jesus. O coro alto era onde os monges se reuniam no cadeiral para cantar salmos e responsos. E para isso existe um órgão, peça das melhores que existem no Alentejo, feita pelo célebre organeiro italiano Pasquale Aldovino, à volta de 1757, ano em que se contratou com os frades do Espinheiro através de uma avença anual de concerto do órgão antes das principais festas da comunidade. O pagamento foi negociado em 20 alqueires de trigo por agosto, uma marrã e uma carretada de lenha pelo Natal. Estamos no antigo refeitório. A grande festa anual do Espinheiro de cariz populares era celebrada na quinta-feira de Ascensão, a festa do dia do patrono de São Jerónimo, celebrada a 29 de setembro. Era a festa da comunidade mais aguardada. Contratava-se um cozinheiro de fora, mandava-se vir de Sesimbra peixe e marisco, matavam-se as melhores galinhas e peças de caça. Faziam-se ovos moles, manjar branco e excursioneira. Mas este dia de fartura gastronómica era uma exceção, pois a regra era a da descrição alimentar e da abstinência. Aqui, na cozinha, todos os ingredientes, nomeadamente a vaca velha, eram aqui cozinhados debaixo desta grande chaminé. Esta é uma das mais bem conservadas cozinhas monásticas do século XVI,
conservadas no país. A abóbada de berço, que rodeia a lareira pelos 4 lados, é um testemunho de bobadilhas feitas com tijolos dispostos em cutelo. A comida, uma vez pronta, era levada para o refeitório, como ainda se vê na parede através da ministra, palavra curiosa que provém do latim minister, com sinónimo de servo, ou aquele que serve ao trem. Sabemos que a reforma do Mosteiro dos Pinheiros é de reinado de Dom Manuel e começou em 1518, prolongando-se até 1521. É dessa época o claustro. Se dúvidas houver, bastará ver o fecho das abóbadas para encontrar a coroa real e a esfera armilar, símbolos manuelinos por excelência. O claustro apresenta 2 pisos, o de baixo, mais sólido e de arcos redondos, o de cima, mais leve e de arcos abatidos. Em baixo, o granito, em cima, o mármore. Há, de facto, no piso superior, uma mudança subtil na forma como a arquitetura e a decoração, sobretudo dos capitéis, se expressa. Dir-se-ia já contaminada pelo Renascimento. Muitos historiadores apontam precisamente o claustro do Espinheiro como um dos primeiros exemplos renascentistas em Évora, que terá precisamente na década de 30 do século XVI o seu momento mais alto, a coincidir com a presença do rei Dom João III na cidade 5 anos consecutivos. Nas vésperas da boda real, a princesa foi visitada pela corte régia, como relata o cronista Garcia de Rezende. Este mesmo cronista diz-nos que os príncipes tiveram um ajuntamento numa câmara, quarto do mosteiro, e que nessa mesma noite, a muita chuva e vento fizeram desabar um marmão sobre o telhado do seu quarto, sinal de desagrado dos céus que os frades Jerónimos julgaram de imediato premonitório de uma desgraça. E, de facto, poucos meses depois, em 1491, o príncipe morreria em consequência de uma queda de cavalo nos campos de Santarém. Vinho e agora água. Tudo elementos da simbologia cristã, pois a água era vital à fixação neste local de uma comunidade religiosa, e a construção da cisterna até foi uma das primeiras obras do mosteiro. A provar essa antiguidade, encontra-se sobre a porta do antigo fontanário circunscrito pelo arco de granito abatido, as armas em terracota, barro cozido, do rei Dom João II. É, aliás, a sua divisa pessoal, o pelicano. A Adega dos Mouros era aqui onde nós nos encontramos agora. Este era o local de eleição para a produção de vinho tinto, conservação de vinho tinto, mas também de azeite. Um local de facto muito importante, muito extenso, bem abrangente, com muitas talhas de cerâmica como as que estão atrás de mim. E obviamente era nessas talhas que os monges faziam então a sua conservação e produção. Atualmente, o restaurante de vinhos do Convento do Espinheiro é aqui que todos os nossos clientes podem então provar as principais iguarias alentejanas entre o moderno e o contemporâneo. Capelo Tumular de Garcia de Rezende. Reza a história que foi o próprio Garcia de Rezende que edificou toda esta área. Esta área para ficar então sepultados após a sua morte. Eu e o irmão. Uma área de facto do ponto de vista arquitetónico muito importante e que podem visitar dentro da nossa propriedade. 2 anos depois de uma viagem a Roma, Garcia de Rezende começou a negociar a construção do seu sepulcro. Dessa negociação resultou a construção de uma bela capelinha ainda tardogótica, onde se fez sepultar em 1536, ano da sua morte. Sabemos pelo testamento que se fez sepultar num ataúde de madeira e vestido com roupa de burel, como um pobre. Essa era a imagem que eu queria ter quando chegasse ao Reino dos Céus. Todavia, para a sua memória terrena, eu quis ficar lembrado como um feudal com campo abrazonado, esculpido em mármore para resistir até ao fim dos seus tempos. A propriedade do Convento do Espinheiro é uma área bem vasta, bem ampla. Nesta nossa propriedade temos então muitas oliveiras. A mais importante de todas elas está então atrás de mim. Uma oliveira com mais de 1000 anos, viu muita história passar. E é hoje em dia, através de todas estas oliveiras, que nós recolhemos a azeitona para produzir o azeite Convento do Espinheiro, com a nossa marca, com a nossa identidade. E é isto. Terminamos então a nossa visita guiada ao Convento do Espinheiro. Espero que tenham gostado.
Desfrutem!